Fala futuros Meijins! Sejam bem-vindos ao canal Recanto do Shogi. Hoje vamos conhecer a história de Yoshiharu Habu, jogador profissional de Shogi. Mas antes, deixe seu like para você ficar por dentro de todas as novidades e não perder nada. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Yoshiharu Habu, japonês, Happy Habu Yoshiharu, nascido em 27 de setembro de 1970, é um jogador profissional de Shogi e um mestre de xadrez da FIDE. Seu mestre é Tatsuya Futakami. Ele é a única pessoa a deter simultaneamente 7 títulos profissionais de Shogi importantes ao mesmo tempo e também é a única pessoa a se qualificar como detentor do título vitalício para 7 títulos principais. Em janeiro de 2018, Habu se tornou o primeiro jogador profissional de Shogi a receber o prêmio de honra do povo do Japão. Yoshiharu Habu nasceu em Tokorozawa, Saitama em 1970 e mudou-se para Hachioji, Tóquio, antes de entrar no jardim de infância. Habu encontrou o Shogi pela primeira vez em seu primeiro ano do ensino fundamental, quando seus colegas lhe ensinaram como as peças do Shogi se moviam. Ele ficou tão fascinado com o jogo que sua mãe o inscreveu em um torneio de Shogi realizado no Hachioji Shogi Club no verão de 1978. Embora Habu tenha sido eliminado durante as rodadas preliminares com um recorde de 1 vitória e 2 derrotas, seus pais o levaram para o clube de Shogi todo fim de semana a partir de outubro de 1978. Habu melhorou tão rapidamente que foi promovido a quinto da amador em outubro de 1981, aos 11 anos. Durante seus dias de escola primária, Habu participava regularmente de torneios de Shogi regionais e nacionais, principalmente para crianças. Nestes torneios, Habu jogou contra várias crianças da mesma idade que também se tornaram jogadores profissionais, incluindo Toshiyuki Moriyoshi, Yasumitsu Sato e Manabu Senzaki. Esses jogadores nascidos por volta de 1970 são agora conhecidos como a geração Habu, não apenas porque nasceram no mesmo ano, mas também devido às suas realizações notáveis como jogadores. Em julho de 1981, Habu se classificou para participar do torneio amador Meijin como mais jovem representante da área suburbana de Tóquio, e ganhou 4 torneios para crianças do ensino fundamental no mês de agosto seguinte. Em abril de 1982, Habu venceu o torneio Meijin da 7ª escola primária, Shagakusei Shogi Meijinsen. Ele expressou seu desejo de se tornar um jogador profissional e pediu conselhos a Katsuyasu Nakajima, o dono do Hachioji Shogi Club e aluno de Tatsuya Futakami. Habu se inscreveu para admissão na Associação Japonesa de Shogi Escola de Aprendizes como aluno de Futakami e foi aceito como membro em 1982. Habu se tornou um profissional de quarto dan em 1985 com a idade de 14 anos. Ele foi o terceiro profissional infantil do 2º grau na história do Shogi, depois de Hifumi Kato e Koji Tanigawa. Em 1989, aos 19 anos, Habu VI Dan ganhou o campeonato Ryū, derrotando Akira Shima, que liderava um grupo de estudos Shogi de 4 pessoas, Shimaki, do qual o próprio Habu participou. Esta foi a primeira vez que Habu conquistou um dos 7 principais títulos, tornando, na época, o mais jovem campeão de todos os tempos. Embora tenha perdido o título de Ryū para Tanigawa no ano seguinte, Habu ganhou o campeonato Kyo 4 meses depois, em 1991. Desde então, ele conquistou pelo menos um dos 7 títulos principais a cada ano, e de acordo com o costume do sistema de titulares, ele nunca foi referido por seu ranking de dan desde que ganhou o primeiro campeonato em 1989. Acumulando 3 vitórias em campeonatos principais, Ryū em 1989, Kyo em 1991 e 1992, Habu realmente se qualificou para a promoção para 9º dan em março de 1992, mas as regras de promoção existentes exigiam que ele fosse promovido para 8º dan primeiro e depois para espere um ano antes de sua próxima promoção. Ele foi oficialmente promovido a 9º dan em 1º de abril de 1994. Em 1992, Habu ganhou o campeonato Osa derrotando Bungo Fukuzaki e conquistando 2 títulos, Kyo e Osa, simultaneamente. Ele manteve o título de Osa por 19 mandatos consecutivos. Em 1996, 14 de fevereiro a 30 de julho, Habu se tornou o primeiro profissional a deter todos os 7 títulos principais, Meijin, Ryū, Kisei, Oi, Ousa,
Kyo e Osho, ao mesmo tempo, um feito notável que nunca foi duplicado desde então. Em julho de 2012, Habu conquistou seu 81º título geral de shogi quando ganhou o título Kizei, tornando-se o primeiro na lista de vencedores de títulos de todos os tempos, e ultrapassando os 80 de Yasuharu Oyama. Em junho de 2014, Habu derrotou o defensor Meijin Toshiyuki Moriushi por 4-0 para se tornar o 72º Meijin. Habu perdeu o título Meijin para Moriushi em 2011, 69ª partida do Meijin, e não conseguiu derrotar Moriushi e recuperar o título em 2012, 70ª partida do Meijin, e 2013, 71ª partida do Meijin. Ao derrotar Moriushi, Habu não só empatou com Moriushi e Yoshio Kimura pelo terceiro lugar na lista de vencedores de todos os tempos de Meijin, como também se tornou a primeira pessoa a reconquistar o título pela terceira vez. Em novembro de 2014, Habu venceu o seu jogo oficial de 1300, tornando-se o quarto jogador a fazê-lo, o jogador mais jovem a fazê-lo, 44 anos e 1 mês, e o jogador mais rápido desde que se tornou profissional, 28 anos e 11 meses. A vitória de Habu veio em seu jogo de 1801 como profissional e sua porcentagem de vitórias de 72,3% na época é a maior de todos os tempos de qualquer jogador profissional, alcançando 1.300 vitórias até o momento. Em dezembro de 2017, Habu derrotou o campeão Akira Watanabe para ganhar o 30º título Ryū. Foi o 7º título de Ryū geral de Habu que o qualificou para o título de Ryū vitalício. Isso também fez de Habu o primeiro shogi profissional a se qualificar para títulos vitalícios em 7 títulos principais. Em 5 de janeiro de 2018, Habu se tornou o primeiro shogi profissional a receber o prêmio de honra do povo do Japão. Em novembro de 2018, foi anunciado que ele também recebeu a medalha com fita roxa. Em 21 de novembro de 2018, Habu se tornou o 7º shogi profissional a jogar 2.000 jogos oficiais. Aos 48 anos e 1 mês, Habu é o mais jovem a realizar o feito. Ele também conseguiu isso em 32 anos e 11 meses desde a obtenção do status profissional, tornando-se assim o mais rápido a fazê-lo. Além disso, sua porcentagem geral de vitórias de 0,709 também é a mais alta entre aqueles que já alcançaram a marca. Em 21 de dezembro de 2018, Habu perdeu o 31º título de RY para o desafiante Akihito Hirose por 4-3. A perda do título de Ryū marcou a primeira vez em 27 anos que Habu não era um dos maiores detentores de títulos profissionais do shogi. Poucos dias depois de perder o título de Ryū, a Associação Japonesa de Shogi anunciou que Habu havia expressado seu desejo de ser oficialmente referido como Habu Nono Dan Habu Kuda, em vez de ex-Ryū Habu, Habuzen Ryū, a forma como os ex-campeões de Ryū podem escolher ser chamados ao longo do ano após a perda do título. Habu derrotou Masataka em 17 de março de 2019, para ganhar a 68ª Copa NHK. Foi a 11ª vez que Habu venceu o torneio, e também o 45º campeonato não importante de sua carreira, que quebrou o recorde anterior de 44 campeonatos que ele compartilhou com Oyama. Em 4 de junho de 2019, Habu derrotou Takuya Nagase para se tornar o shogi profissional com o maior número de vitórias de todos os tempos, com 1.434 vitórias. Habu empatou o recorde de Oyama de 1.433 vitórias na carreira um pouco mais de uma semana antes em 23 de maio, mas perdeu seu próximo jogo e sua primeira chance de desempatar em 30 de maio. A vitória de Habu em 1434 veio em seu jogo de 2027 como shogi profissional e deu ele uma porcentagem geral de vitórias de 0,708. Habu é um excelente jogador de estratégias de torre estática tanto no ataque quanto na defesa, seja em luta inicial ou em circunstâncias de jogo lento, mas também usou aberturas de torre de ataque ocasionalmente. O profissional de shogi Kiyokazuka Tsumata descreveu Habu como um homem que joga aplicando os pontos fortes de sucessivos grandes mestres conforme as circunstâncias o exigem, um homem que combina todas as virtudes de todos os grandes mestres. A peça favorita de Habu é a prata, que ele considera vital tanto para o ataque quanto para a defesa. Sua porcentagem de vitórias ao soltar ouros e pratas nas casas 23 e 83, ou em 87 e 27 ao jogar com as brancas, é considerada alta, embora vencer após tais quedas seja geralmente considerado bastante difícil. Por esta razão, esses quadrados são chamados por alguns no mundo shogi como zona de Habu.
Ele é conhecido por jogar movimentos soberbos em posições desvantajosas no final do jogo, consequências peculiares de Brinkmat que outros jogadores parecem incapazes de criar, uma característica que muitos jovens jogadores chamam de magia de Habu, rótulo sob o qual ele publicou uma série de livros. Seu rival de longa data, Toshiyuki Moriushi, disse a respeito dele: sua grandeza reside no fato de que, conforme as pessoas ao seu redor ficam mais fortes, ele também fica mais forte. Ele está completamente obcecado em não permitir que haja grande diferença na força de jogo entre ele e outros profissionais de shogi. Xadrez profissional. Habu também é um dos melhores enxadristas do Japão, com uma classificação Elo de 2415, fevereiro de 2014. Em novembro de 2014, ele jogou o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em uma partida de exibição patrocinada pela empresa japonesa Dvango. Os dois jogaram 2 jogos rápidos de 25 minutos com Habu perdendo ambos. Vida pessoal. Em março de 1996, Habu se casou com a atriz e cantora Rie Hatada no Santuário Ato no Morihashima em Sendagaya, Tóquio, não muito longe da sede da Associação Japonesa de Shogi. Os dois se encontraram pela primeira vez em setembro de 1994 e anunciaram oficialmente seu noivado em julho de 1995. Foi relatado que 80 policiais foram designados para a cerimônia devido à popularidade dos dois. Em 2012, eles tinham 2 filhas. História de promoção no shogi. A história de promoção de Habu é a seguinte: 1982, 2 de dezembro, 6º Kyu. 2 de fevereiro de 1983, 5º Kyu, 6 vitórias, 3 derrotas. 28 de março de 1983, 4º Kyu, 6 vitórias, 100 derrotas. 1983, 11 de maio, 3º Kyu, 6 vitórias, 100 derrotas. 1983, 7 de julho, 2º Kyu, 6 vitórias, 100 derrotas. 1983, 24 de agosto, 1º Kyu, 6 vitórias, 100 derrotas. 11 de janeiro de 1984, 1º Dan, 12 vitórias, 4 derrotas. 1984, 10 de setembro, 2º Dan, 14 vitórias, 5 derrotas. 25 de abril de 1985, 3º Dan, 12 vitórias, 4 derrotas. 12 de dezembro de 1985, 4º Dan, 13 vitórias, 4 derrotas. 1º de abril de 1988, 5º Dan, por ser promovido à classe C1 das ligas de classificação Meijin. 1989, 1º de outubro, 6º Dan, por ser o desafiante Ryō. 1º de outubro de 1990, 7º Dan, por ser o detentor do título Ryō, mas precisava esperar um ano após a promoção de 6º Dan. 1993, 1º de abril, 8º Dan, por ser promovido à classe A das ligas de classificação Meijin. 1994, 1º de abril, 9º Dan, qualificado para a classificação em 1993 após deter um título importante por 3 anos, mas precisou esperar um ano após a promoção de 8º Dan antes de ser promovido para 9º Dan. Existem 8 títulos principais no shogi. Esta é uma lista do número de vezes e anos que Habu ganhou cada título. Ryō 1989, 1992, de 1994 a 1995, de 2001 a 2002, 2017 ganhou 7 vezes. Meijin de 1994 a 1996, 2003, de 2008 a 2010, de 2014 a 2015 ganhou 9 vezes. Kisei B de 1993 a 1995, 2000, de 2008 a 2017 ganhou 16 vezes. Aoi de 1993 a 2001, de 2004 a 2006, de 2011 a 2016 ganhou 18 vezes. Ousa de 1992 a 2010, de 2012 a 2016 ganhou 24 vezes. Kyu de 1991 a 2002, 2005 ganhou 13 vezes. Osho de 1996 a 2001, 2003, de 2005 a 2009 ganhou 12 vezes. Títulos vitalícios, qualificados para, mas concedidos na aposentadoria ou morte: vitalício Meijin, vitalício Ryō, vitalício Kisei, vitalício Oi, vitalício Ousa,
Vitalício Kill. Vitalício Osho. Como resultado de ter prêmios vitalícios para todos os 7 títulos, Habu é chamado de titular do Lifetime 7 Crown. Detém o número recorde de vitórias em partidas pelo título para os seguintes títulos: Kizei, empatado com Oyama e Nakarara, Oui, Ousa, Kyu. Detém o número recorde de vitórias consecutivas em partidas pelo título para os seguintes títulos: Kizei, Ousa, Kyu. Habu escreveu vários livros, artigos, etc. sobre shogi e vários outros tópicos. A grande maioria deles está em japonês, mas alguns escritos em inglês. De 1992 a 1994. Habu no Zunshizu Cérebro de Habu, série. 10 volumes, em japonês. Tóquio, Japão, Nihon Shigi Himei, Associação Japonesa de Shogi. 2000. Palavras de Habu. Traduzido por Tony Oskin, Yamato Takahashi. Stratford upon Avon, Inglaterra, The Shogi Foundation. 2006. Avançar. Shogi Clássico, coleção de jogos. Por Oskin, Tony. Stratford upon Avon, Inglaterra, The Shogi Foundation. Oskin, Tony, 2010. Mestres de Shogi. Stratford upon Avon, Inglaterra, The Shogi Foundation. E aí, curtiram? Deixem nos comentários o que acharam do conteúdo, isso nos ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Compartilhe esse vídeo e não se esqueça de deixar aquele curtir para ficar sempre ligado nas novidades e não perder nada. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima, pessoal!